Eu gostaria muito de compartilhar com a igreja um curso que eu acho que trata do aspecto mais importante, mas antes eu quero fazer uma enquete aqui entre nós. Quantos que estão aqui são alunos da escola dominical assíduos, hein? Estão aqui ou nas igrejas de onde vieram, né? Entre 1 e 5 anos. Entre 1 e 5 anos, levanta a mão, por favor. Entre 1 e 5 anos, alunos da escola dominical. Quem tem mais de 5 não conta não, hein, gente? Só entre 1 e 5. Só entre 1 e 5, quem mais de 5 não, só que entre 1 e 5. Ok. Entre 6 e 10 anos, quem é aluno entre 6 e 10 anos da escola bíblica dominical? Isso. Levanta sem medo, gente, sem medo, com convicção. De novo, entre 6 e 10 anos. Muito bem. Porque pode ser que você esteja na igreja há muito tempo e só tenha se despertado para a escola dominical, né? Para frequentar a escola dominical depois. Entre 11 e 15 anos. Entre 11 e 15 anos. Ok. Entre 16 e 25 anos de escola dominical. Conta o tempo de berçário também, gente. Conta sim. Entre 25 e 35 anos de escola dominical, levanta a mão. Vamos lá, então, comigo. Mais de 35 anos de escola dominical, levanta a mão. Eu parei assim no 35, né? Parei para não nos comprometer, né, gente? Para não nos comprometer. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Durante o tempo que nós somos alunos da escola bíblica dominical, a gente aprende muitas coisas. Porém, se a gente não estudasse temas, porque eu sei que a gente estuda temas diversos na escola dominical, né? Tanto temas bíblicos como temas do dia a dia à luz da Bíblia, mas se a gente não estudasse nada disso, mas aprendesse como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia, particularmente em casa, já era o suficiente. Porque tudo aquilo que a gente aprende na escola dominical nos é trazido nas revistas, nos livros, por pessoas que leem a Bíblia e interpretam a Bíblia aplicando na vida da gente. Então, nada é mais importante na escola bíblica dominical do que a gente aprender a ler a Bíblia. Aí você vai falar para mim, mas pastor, eu tenho mais de 50 anos de escola dominical, tem que aprender a ler a Bíblia? A gente pode até conhecer a Bíblia de trás para frente e, no entanto, não ser maduro na fé. Eu conheci, não se assustem, tá? Eu conheci pastores que, na verdade, se converteram um tempo depois de serem pastores. Você acredita nisso? Tenho amigos que disseram assim, eu me converti durante meu pastorado. E conhecedores da Bíblia, assim, Bíblia, teologia, assim, fantástico. Se olhava para ele, parecia que era um crente. Mas eles mesmos falaram isso, né? Eu me converti, né, durante o pastorado. Então, tempo de igreja, tempo de escola dominical não significa amadurecimento na fé. Então, por isso eu trouxe para vocês uma maneira da gente ver, e eu queria que isso passasse a fazer parte da nossa percepção de vida como igreja, né? Aquilo que eu estou chamando de passos de crescimento espiritual. Não sei se vai ficar nítido, vamos ver, né? Então, imagine uma pessoa, pode ser você, pode ser uma pessoa fictícia, pode ser um amigo, uma amiga. Nós vamos passando por etapas da nossa vida, e eu dei aqui 4 passos, embora podem ser mais, podem ser menos, mas só para a gente ter uma visão mais organizada do crescimento espiritual. Então, nós imaginamos uma pessoa que está conhecendo agora, está chegando agora, são 4 passos: chegando a Cristo, conhecendo a Cristo, crescendo
em Cristo e centrado em Cristo, certo? Então, como é que são, em geral, essas etapas na vida de uma pessoa para crescer em Cristo? Perceba uma coisa importante, tá? O centrado em Cristo está na ponta da seta que diz para a gente que não acabou, né? A seta está apontando. Então, essa caminhada, ela é contínua. Ninguém pode chegar e dizer assim, olha, já estou perfeito, já estou completo. É até bom, porque quando a gente estiver perfeito, Deus chama, né? Está com pressa? Nenhum de nós está com pressa, né? Então esse crescimento ele vai ser contínuo. Embora isso esteja assim, parecendo que são coisas estanques, você vai ver ali algumas descrições, na verdade isso é muito dinâmico, as características de uma etapa aparecem na outra etapa, mas só para a gente ter uma noção. Então você imagina uma pessoa que não conhece a Cristo, talvez um amigo, uma amiga sua, que vê o seu comportamento, que convive com você, que não é cristã, mas que vê em você alguém diferente e, de certa forma, está vendo Cristo. Porque se essa pessoa está chegando perto de você, ela está chegando perto de Cristo. Se as pessoas que convivem conosco não estiverem chegando perto de Cristo, o problema não é delas, o problema é nosso, porque elas não estarão vendo a Cristo. Então, mas como é que é essa pessoa que convive com um cristão, com uma cristã, que sabe que há alguma diferença na vida de pessoas que conhecem a Cristo, que andam com Cristo? Então essa pessoa está se chegando a Cristo, e se é seu amigo, se é sua amiga, se envolve com você, se não tem alergia a você, então de certa forma ela está se chegando a Cristo. E aí vamos ver como é que são as características, coloca para nós aí. Então veja bem, essa pessoa, como é que ela se descreveria? Ainda não estou certo quanto à fé. Olha para você, vê que você tem fé, a pessoa até gostaria de dizer assim, eu gostaria de ter a fé que você tem, né? Talvez você tenha alguém do seu círculo que diga isso, eu não tenho fé, não acredito, mas até gostaria, eu vejo que faz diferença para você, que dá certo para você. Obrigado. Que dá certo para você. A Bíblia não é parte integrante da minha vida. O máximo que ela conhece de Bíblia são as mensagens que recebe no WhatsApp, né, no grupo da família, que sempre tem um crente ou outro que manda um versículo bíblico. A única coisa que conhece de Bíblia é isso, né? Pior que tem gente nas igrejas que também são assim, mas vamos pular isso, né? Procuro Deus só nas horas mais difíceis. Pensa se isso não descreve mais ou menos uma pessoa que ainda está se chegando a Cristo, ainda está se aproximando. A igreja é uma possibilidade religiosa. Possibilidade religiosa em que sentido? Vou nos casamentos, vou no batizado da minha sobrinha, coisas assim, a possibilidade. E eventualmente tenho no Natal, né? No Natal vou ouvir a cantata do coral, é uma possibilidade. Na Páscoa vou ouvir a cantata do coral, vou cantar o Noite de Paz no Natal, né? Coisas do tipo. Até penso que vai chegar na igreja, vai cantar Jingle Bell, né? E por último, preciso de ajuda para interpretar assuntos espirituais. Não sei se já aconteceu com você, aconteceu comigo, não pelo fato de eu ser pastor, de pessoas falarem de fenômenos, de coisas que aconteceram, coincidências que não parecem ser coincidências, e sabe que eu sou crente, sabe que você é crente, assim, aconteceu isso lá em casa, assim, 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 a minha mãe, a fulano de tal disse que é porque tem que desenvolver mediunidade. Já aconteceu isso com você? Já ouviu isso? Então, isso aí diz que tem que botar sal grosso nos 4 cantos da casa, para tirar, que isso é mal olhado. Então, precisa de ajuda para interpretar assuntos espirituais. Então é muito característico uma pessoa que convive comigo e com você, ou seja, está vendo alguma coisa de Cristo, mas que não tem um envolvimento com o Senhor. Mas aí, pela graça de Deus, você vai conversando, você vai testemunhando, você vai compartilhando, e a pessoa resolve entrar nessa aventura que é procurar Cristo, que é conhecer a Jesus. E aí, segue para nós, conhecendo a Cristo. Aí a pessoa começa a se envolver. Estou dando os primeiros passos na fé. Se abriu, está disponível. Creio na Bíblia,
mas leio apenas ocasionalmente. Às vezes a pessoa chegou aflita para você, você assim, olha, lê o Salmo 23, sabe aquela pessoa que deixa a Bíblia lá aberta no Salmo 91, né? Tem a Bíblia em casa, abre o Salmo 91, está amarelinha, só aquela página da Bíblia, as outras páginas estão todas grudadas, né? Nem brancas, estão grudadas, mas a lê ocasionalmente, sabe que tem esse salmo que é bom para isso, aspas, 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 né? Bom para isso, então lê ocasionalmente, às vezes por sugestão sua, né? Ela lê. Às vezes participo da igreja, não tenho compromisso com a comunidade, mas agora não vai só no batismo da sobrinha, na cantata de Natal, ela vai, vem assim, né? De vez em quando vai à igreja, você convida, a pessoa aceita, você traz, não tem o hábito, domingo de manhã é difícil acordar nesse verão quente aqui que nós todos estamos vendo, né? Então, é difícil sair da cama, parabéns para você que heroicamente se levantou aos 17 graus e está aqui com a gente, né? Então, participa às vezes, dependo de amigos cristãos para interpretar assuntos espirituais, porque já está envolvido, já começa a frequentar a igreja, ampliou o seu círculo de amizades cristãs, que antes era só você, então começou a conhecer um ou outro da igreja, ou está conhecendo a Cristo, às vezes tem um grupinho de cristãos no trabalho, na universidade, e aí já tem mais contatos e não pergunta só para você, e já tem um grupo de pessoas que está apoiando, mas ainda não tem condições, porque está assim nos primeiros passos ainda, tá? Então a pessoa está caminhando, está conhecendo, agora ela já dá um avanço maior, alavancou a caminhada, crescendo em Cristo. Coloca para nós as características, aí já me parece que essa categoria crescendo em Cristo abrange muitos de nós, porque ela realmente é muito larga, de certa forma, a gente sempre está crescendo em Cristo, porque sempre tem áreas da nossa vida que ainda estão deficientes, mas colocamos aqui só para categorizar, para a gente entender um pouquinho mais pedagogicamente. A Bíblia é importante para mim, leio-a regularmente, passou a fazer parte do dia a dia, está sendo discipulado por você, você caminha com a pessoa, estimula, encoraja, você deu de presente para ela um devocional, ou disse, olha, tem esse site aqui, tem esse aplicativo, né, tem o Glorify, tem o YouVersion, tem mais o que, gente? Aceito sugestões? Pão diário, né? Então tem gente que gosta mais de livrinho, aí você deu no cenáculo, e por aí vai, né? Então já está lendo com mais regularidade. A oração é parte integrante da minha vida. Tenho interesse em me aprofundar na fé. Meus amigos não cristãos sabem que eu sigo a Cristo. Olha como é que houve a mudança, né? Participo da igreja regularmente e coopero voluntariamente. Agora eu vou perguntar aqui, quantos se veem nessa parte de crescendo em Cristo? Quantos se veem aí? Levanta a mão, sem medo de ser feliz. Quantos se veem que estão crescendo em Cristo? A Bíblia é importante para mim, leio-a regularmente, e é esse ponto vai pegar. Oração é parte integrante da minha vida, tenho interesse em me aprofundar na fé, meus amigos não cristãos sabem que eu sigo a Cristo, participo da igreja regularmente e coopero voluntariamente. Pode levantar sua mão se é você, pode levantar, sem medo, sem vergonha, né? Ok. E por último, mas um crescendo contínuo, centrado em Cristo. Estamos falando de pessoas que têm um envolvimento maior, mais cotidiano, mais intenso, que se caracterizam por isso aí. Coloca para nós, Janaína, por favor. Deus ocupa o centro das minhas decisões. Não estou dizendo que as decisões são sempre perfeitas, mas sempre que eu as tomo, eu procuro pensar nelas em função do que Deus quer de mim. Deus ocupa o centro das minhas decisões. Me comprometo com o meu crescimento espiritual e tenho vida devocional regular. É mais leitura da Bíblia, oração, tempo com Deus, tempo de silêncio. Vida devocional envolve uma série de coisas. Servir ao próximo é um estilo de vida. Compartilho minha fé com os outros.
Ajudo a orientar outras pessoas a crescerem na fé. Participo da igreja ativamente e me disponho a liderar. Não vou pedir para você levantar a mão, né? Que a sua modéstia não vai lhe permitir fazer isso, mas esse é o objetivo para todos nós. E detalhe, isso é uma possibilidade para todos nós. Esse é o desejo de Deus para os seus filhos e suas filhas, que nós sejamos pessoas cada vez mais centrados em Jesus, cada vez mais, que se deixam cada vez mais dirigir, guiar e ser usados por Cristo. Esse é o alvo de Deus para mim e para você e para mim também. Agora, como é que esses passos de crescimento espiritual se aplicam no que diz respeito à relação da gente com a Bíblia? Pode mudar, porque é o nosso centro aqui, né? O tema é Bíblia Descomplicada. Como é que a Bíblia se apresenta nessas fases de crescimento espiritual? Então vamos lá. Perceba como o papel das Escrituras é essencial em cada etapa da caminhada. Com detalhe, essa importância nunca acaba. Eu tenho 58 anos de idade, vou para 59, me entreguei aqui. E também meus cabelos grisalhos não deixam mentir, né? Eu os tenho desde 30. Mas eu tenho descoberto coisas na Bíblia que tem me fascinado. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes, mas eu tenho descoberto coisas que eu nunca tinha percebido, e algumas delas até já trouxe aqui para vocês. É algo que continua sempre, a Bíblia, a palavra viva de Deus para nós. É a palavra viva de Deus para nós. Deus sempre tem o que falar para nós. Então veja como é que acontece. Uma pessoa que está chegando a Cristo, até essa frase estava naquela lista grande, né? A Bíblia não é parte integrante da minha vida. Ela só é parte integrante da minha vida lá na mesa para afastar o mal olhado, coisa que não adianta nada, né? Conhecendo a Cristo, como é que a Bíblia se manifesta nessa fase da vida? Põe para nós, pode botar. Creio na Bíblia, mas leio apenas ocasionalmente. Se a pessoa se dispôs a conhecer a Cristo, é porque abriu o coração para crer na palavra de Deus. Mas a leitura ainda é esporádica, ainda é eventual. Mas quando nós estamos crescendo em Cristo, a Bíblia é importante para mim. Leio-a regularmente, e aí, o conceito de regularmente para nós? Qual é o conceito de regularmente? Pode ler em voz alta. Pelo menos, quantas vezes? 4 dias na semana. Por quê? É mais da metade. Então, leitura regular da Bíblia, a gente só pode reconhecer pelo menos mais da metade da semana, né? Então, pelo menos 4 dias da semana. Aí você já vai ver, já vai pensando em você. Pense em você. Como é que está o seu hábito de leitura regular da Bíblia? Então, se você está crescendo em Cristo, e a Bíblia é importante para você, tem que ser importante, porque sem a palavra não há crescimento espiritual. Por isso que acontece aquilo que eu falei para vocês no início. Pessoas que estão há décadas na igreja, há décadas na escola dominical, mas que não amadurecem, que estão estagnados. E é muito comum a gente se estagnar da segunda para a terceira fase. É muito comum. Exatamente porque a gente não consegue passar da leitura ocasional para o envolvimento regular com as Escrituras. E aí a gente passa por coisas que todos nós passamos, pelas dificuldades na vida, e a maneira de reagir continua com aquele jeito angustiado, sem saber como tomar decisão, virando crente 6 horas. Vocês conhecem o crente 6 horas, né? O crente está sempre pedindo 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? Crente que não tem nenhum problema que eu pedir que 6 horas por mim, tá? Mas fica dependendo sempre da terceirizar a oração, né? Orar por mim enquanto eu também estou orando pelo que eu estou passando, né? Então, mas é importante orarmos uns pelos outros, mas eu não posso abdicar de eu desenvolver minha vida com Deus. Então, muitos de nós ficamos estagnados entre o estágio 2 e o estágio 3, porque não migramos da leitura ocasional
embora crendo, viu? Veja essa coisa interessante. Então, quem está na segunda etapa, nós podemos dizer que é crente, porque crê, mas a relação é ocasional. Então, muitos de nós estamos estagnados ali, entre o 2 e o 3. Então, mas se estamos crescendo em Cristo, é necessário ter leitura regular da Bíblia. E, estando centrado em Cristo, a relação com a palavra de Deus é mais profunda. Me comprometo com o meu crescimento espiritual e tenho vida devocional regular. A chave aqui está no eu me comprometo. Talvez não é obrigatório que eu tenha um estímulo externo para tratar da minha vida com Deus. Eu estou comprometido, é parte integrante da minha vida, o desenvolvimento da minha fé, o aprofundamento, a relação constante com Deus. Enfim, repito para você que o nosso alvo é estarmos descentrados para frente. O nosso objetivo aqui é exatamente a gente se encorajar nisso. Mas eu queria fazer um comentário, trazer dois versículos bíblicos, 2 palavras de Jesus, para que a gente não se torne, como é que eu vou dizer, hipertrofiado. Presbiteriano tende a ser hipertrofiado na fé. É uma característica nossa de valorizarmos sempre o estudo, sempre valorizarmos o estudo, e isso é muito importante. Eu sou alguém que gosto demais de estudar em geral, estudar a Bíblia também, de forma particular, mas nós não podemos, talvez eu diga uma coisa que pode ser que surpreenda alguns, Deus permita que não, mas muitas pessoas sacralizam demais a Bíblia, o livro. E a gente não pode esquecer 2 palavras de Jesus, esses 2 versículos, um em Mateus e outro em João. Isso dá para a gente ler, não dá? Então vamos no primeiro? Jesus respondeu, vamos ler em voz alta, sem poupar a garganta. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui Jesus está criticando a dupla ignorância, o desconhecimento tanto da palavra de Deus, como do Deus que é revelado pela palavra. O desconhecimento duplo. Então Jesus está criticando pessoas que não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas depois, ele critica pessoas que conhecem bem as Escrituras. Vamos ler juntos? Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, aqui Jesus está criticando essa hipertrofia, o conhecimento das Escrituras, mas o distanciamento daquele a quem as Escrituras revelam, sobre quem as Escrituras falam. Então lembre sempre de uma coisa, a Bíblia não é um fim em si mesma, ela não é um fim em si mesma. A Bíblia fala a respeito daquele que é o fim, que é o grande objetivo, que é Jesus. Existe um ditado, dizem que é um ditado chinês, não sei se é chinês, mas eu vi como ditado chinês, eu gosto muito, repito ele muitas vezes. Diz assim o ditado: o dedo aponta para a lua, ai daquele que olha para o dedo. Captou? O dedo aponta para a lua, ai daquele que olha para o dedo. A Bíblia aponta para Jesus, ai daquele que fica só na Bíblia, não vai a Jesus através da palavra, embora a palavra seja central, é ela que nos revela a respeito de Jesus, e é Jesus que nos leva
ao Pai, né? As Escrituras falam de Jesus, é o que ele está dizendo ali em João 5. Elas nos levam a Jesus, então temos que ir a Jesus, e Jesus nos dá vida, porque Ele nos leva ao Pai. Perceberam essa caminhada? Então, esse é o grande objetivo de conhecermos as Escrituras. O objetivo de conhecermos as Escrituras não é ficar repetindo versículo bíblico, não é ficar distribuindo meme, distribuindo mensagenzinha no WhatsApp, postando belos textos bíblicos no Instagram, embora isso possa ser útil, mas é preciso ir além disso. Você quer ver um exemplo que nós vamos tratar bastante nesse curso, dos recursos digitais para a leitura da Bíblia, mas uma coisa que me incomoda muito, sabe o que é? Vocês já viram isso nos nossos grupos, nos seus grupos, orar por pedido de oração, ok? Já recebeu pedido de oração por alguém no WhatsApp? Nenhum problema. E aí, via de regra, a gente ou posta aquelas mãozinhas assim, né? Que não é oração, mas a gente usa como oração, né? É o high five, mas... Ou então, a gente escreve, estou em oração. Tudo bem. A pergunta é, quem é que está orando? Eu ou o emoji? Eu ou o texto no celular? Quem está orando? Quem está orando? Quantas vezes você e eu também já não postamos emojizinho de mãos postas, ou escrevemos que estamos em oração e não paramos nem 30 segundos para orar especificamente por aquele pedido? Está vendo como é que a gente perde a noção das coisas? Então, a ideia é exatamente a gente se recolocar no centro do que Deus quer para a gente, usando todos esses, continuar a colocar emojizinho, a escrever que está em oração, né? Nenhum problema, mas vivendo aquilo que a gente diz que a gente ama, que a gente reconhece, que a gente crê. Então, o que Jesus diz é, pelas Escrituras, venha a mim para ter vida. Então, isso é muito importante para nós, isso é central. Feito todo esse preâmbulo aqui, e situando as Escrituras no nosso processo de crescimento espiritual, eu queria compartilhar com vocês os objetivos desse curso, dessa nossa EBD de verão. Vocês verão, é por isso, EBD que vocês verão, né? Mas vamos lá. Tem 4 objetivos principais, espero que um deles pelo menos alcance a você. Vamos lá, os nossos 4 objetivos: encorajar os que estão desestimulados para ler a Bíblia, porque não sabem como fazer, certo? A gente tem que ser muito realista a respeito de tudo, tá? Nós vamos, como eu falei para você, no final aqui a gente vai ter um exercício que não vai expor ninguém, fiquem tranquilos. O coração não precisa bater, não precisa passar dos 90 batimentos, a pressão não precisa subir, porque não vai expor ninguém. Mas nós vamos fazer um exercício pessoal aqui. Então, encorajar os que estão desestimulados para ler a Bíblia, porque não sabem como fazer. Segundo objetivo, voltando, quebrar o mito de que, aspas, não tenho condições de lidar com a Bíblia, caminhar nela, conhecê-la e estudá-la por conta própria. Não tenho condições, seja qual for a razão. Tá? Seja qual for a razão. Isso é um mito. Você vai perceber que isso é um mito. Tá? Você tem, não importa qual seja a sua disponibilidade de tempo, qual seja o seu nível cultural, você tem condições de lidar com a Bíblia sozinho, sozinha. Terceiro, ajudar a adquirir o hábito de leitura regular, clara e planejada da Bíblia. Ajudar, viu? Aqui não é o remédio para todos os males de leitura da Bíblia, é ajudar. Aqui ninguém tem a pretensão de trazer a solução. E quarto objetivo, fornecer métodos e ferramentas para tornar a leitura bíblica agradável e produtiva.
Então, aqui, durante os próximos 5 domingos, nós vamos compartilhar aqui recursos, métodos, alternativas para que a gente possa começar. É o pontapé inicial, porque o restante é você com você mesmo, com o Espírito Santo e seguindo em frente, certo? Então, o que eu falei para você que nós íamos fazer, hoje a nossa aula vai terminar antes da hora, mas eu vou abrir para pergunta. Então, antes do próximo passo, alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma questão, alguma coisa para colocar? Fiquem à vontade. Se for coisa que a gente vai abordar mais à frente, eu vou dizer, vamos falar sobre isso. Senão, a gente pode adiantando algumas coisas aqui. Alguém tem alguma pergunta, quer colocar alguma coisa? Está todo mundo por dentro? Diga, querida. Não entendi a pergunta. Sim, árvores. Sim. Certo. Nós temos muitos recursos que vão nos ajudar a entender essas questões, o significado, né? O que a Bíblia quer dizer quando, por exemplo, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O que isso quer dizer, né? Então, existem sim, nós vamos falar sobre esses recursos um pouco mais adiante, vocês vão, como a gente diz, vão nadar de braçada nisso. Graças a Deus pela internet bem usada, tá, gente? Bem usada. Entendam bem, graças a Deus pela internet bem usada. Eu me mudei, vindo para cá, olha que coisa interessante. Vindo para cá, eu tenho muitos livros, né? São quase 30 anos de ministério, é muito livro. Desde antes, né, reverendo? Desde antes de ser pastor, a gente vai juntando os livros no seminário. E eu tinha assim, 1, 2, 3, 4, 5 estantes no meu gabinete. E aí eu saí de uma igreja para outra, comecei a tirar os livros. Aí eu falei assim, não, muitos livros eu não uso. Aí chamei o meu genro, que não é mais seminarista, né? Está se formando agora, em fevereiro. Falei assim, escolhe o que você quer aqui. Eu tirei metade dos livros, encaixotei, os melhores, né? Os melhores. Não necessariamente os melhores, né? Não, porque tem muitos livros que a gente usa muito no início do ministério, né, velho? Muitos livros a gente... Ele realmente ficou de olho nos livros que eu não dei para ele, né? É natural. E aí eu falei assim, pode levar tudo. Aí ele foi lá puxando. Não levou nem 20% dos livros. Mas por quê? Ele me confidenciou. Bom, muitos realmente são do tempo em que o arco-íris não era em preto e branco, né? Exato. O Ouro em Pó, do Herculano, né? O nosso livro de homilética, Princípios de Homilética, de Retórica Sagrada, né? Foi meu professor, nosso professor. Isso. Então, mas muitos eles dizem assim, eu tenho muitos desses livros em versão digital. Então a internet fornece um universo fantástico de recursos, e não são recursos de difícil acesso, muitos deles são gratuitos. Então, nós inclusive estamos aqui mexendo num recurso para a gente tornar recurso da quarta igreja aqui, mas eu não vou falar muito mais que isso não, eu tenho que combinar com a nossa equipe aí da internet, mas até o último dia de aula a gente vai abrir um recurso específico para a quarta igreja, uma área na internet para a gente. Então, é importante, né? A internet dá esse tipo de recurso para a gente, viu, minha irmã? Não é difícil a gente conseguir, né? Mais alguma pergunta? Antes da gente fazer o nosso exercício de hoje? Estão muito sentados, muito... Então, vamos fazer o seguinte. Para você? Travou de novo. Muito tempo sem usar.
Mas veja, é autoavaliação, tá? Não é avaliação. Você vai se avaliar. Eu vou pedir ajuda aqui para a gente distribuir para lá e para cá. Deixa eu pegar mais alguém para o lado de cá? Isso, Paulo. Vamos distribuir. Quem precisar de caneta, é só falar que nós temos aqui as canetinhas também. São 3 perguntas. Você vai recebendo aí, são 3 perguntas. É uma folha com 3 perguntas, de múltipla escolha, né? Múltipla escolha. É para você avaliar a sua vivência com a Bíblia. Já coloco aqui para você as 3 perguntas. Primeira pergunta. É só não zerar, viu? É só acertar o nome. Não estou brincando. Não precisa assinar. Você vai devolver esse questionário, mas você não coloque o seu nome. Ele será totalmente anônimo. Nós vamos fazer também esse questionário no culto da noite, para quem não veio agora pela manhã. Porque qual é o nosso objetivo? É perceber como nós estamos como comunidade na nossa relação com as Escrituras, certo? Então a primeira pergunta é: com que frequência leio a Bíblia? Eu preciso de umzinho aqui, que eu não dá para com Paulo, pode deixar. Paulo, dá umzinho aqui, só um. Então, com que frequência leio a Bíblia? E aí há 4 opções aqui. É só você marcar a letra, tá? Menos de um dia por semana, de 1 a 2 dias por semana, de 3 a 4 dias por semana, de 5 a 7 dias por semana. Então você marca com que frequência você lê a Bíblia. Se você lê em um único dia 7 vezes, conta um dia só, tá? Porque vale muito mais a regularidade do que a quantidade. Pode ser que você tenha um versículo para ler por dia, e aquele seja o seu versículo para você meditar, mas não é pelo amor de Deus, irmãos e irmãs, olhem para mim aqui, ó, não é horóscopo de crente não, tá? Não é horóscopo de crente. Conhecem horóscopo de crente? Conhecem? A gente brincava, né, na minha juventude, não faz tanto tempo assim, que a caixinha de promessas era o horóscopo de crente, né? Antes de sair, a gente sorteava lá e ficava com aquele versículo como se fosse a sorte do dia, né? O texto que você lê, mas que você lê com seriedade, tá, gente? Não precisa passar meia hora lendo, né? Às vezes é um versículo que vai acompanhar você ao longo do dia. Então, com que frequência eu leio a Bíblia? Segunda questão: em que circunstâncias? Não. Não é para recolher, não. Não é para recolher ainda, não. Não precisa devolver agora, não. Em que circunstâncias? Até diria o seguinte, ó. Medite direitinho, coloque essa sua resposta aí diante de Deus, porque é muito importante para nós como igreja. O nosso programa de educação cristã, de ensino, né, todo o ensino da quarta igreja vai transitar muito a partir desse pequeno questionário. Em que circunstâncias leio a Bíblia? Olha lá. Letra A: leio regularmente, independente das circunstâncias. Letra B: quando estou triste ou preocupado, preocupada. C: quando preciso tomar decisões importantes. D: leio eventualmente, esporadicamente, geralmente quando dá vontade. E: só leio na igreja ou nas reuniões relativas à igreja. F: praticamente não leio. Meu irmão, minha irmã, seja cruamente autêntica. Por isso que eu falei que não vai ser identificado, certo? É muito importante para nós como igreja a sua resposta. E essa questão 2, eu sei que pode ser que você se perceba em mais de uma circunstância, mas escolha aquela que mais caracteriza a maneira como você lê a Bíblia, as circunstâncias em que você lê a Bíblia. E a terceira, aí você pode responder duas. Quais as principais dificuldades que tenho para ler a Bíblia regularmente? Aí você escolhe as 2 razões que melhor se aplicam.
Falta de disciplina pessoal? Falta de tempo? Dificuldade de concentração? Acho a Bíblia uma leitura difícil? Tenho preguiça? Olha que o Valdenir estava falando lá, né? Tenho preguiça? Não, o Valdenir tem preguiça não, viu gente? É que ele citou isso lá. Não gosto de ler nada? Tem gente que não gosta de ler, né? Prefiro outras mídias para conhecer a Bíblia? Sinto que não tenho cultura para ler a Bíblia? Acho uma leitura cansativa? Não tenho interesse? Ou outra razão, né, que mais se aplica a você? Então, coloque as duas. No domingo que vem, com a graça do Senhor, nós vamos trazer o resultado tabulado, para que a gente possa sentir como é que nós estamos como igreja. Uma coisa importante, olha aqui, irmão, irmã, não é o que você gostaria que fosse não, tá? É o que realmente é. É o que realmente é. Por isso a gente está garantindo o sigilo das informações, segundo a nova lei de proteção de dados, né? O nosso disclaimer aqui é esse, né? Nós não vamos divulgar isso para ninguém, isso vai ficar só entre você e Deus, nem o pastor vai saber que foi você, ok? Alguém está precisando de caneta? É para os diáconos escreverem também, tá? Diácono também. Então faz o seguinte, olha, pega o seu, que se você já respondeu, pega o seu, dobra no meio, por favor, dobra no meio, uma vez só, não dobra mais uma vez, não, senão a gente vai acabar identificando o seu, né? Dobra o seu no meio, você terminou, levanta assim, e os diáconos vão recolher de olho fechado. Então, você estando aqui à noite, eu vou pedir para as pessoas que não preencheram para preencher. Você não precisa preencher, certo? Nós queremos ter um de cada pessoa. Então, sim. No final do culto. Aí pode dizer, né? Agora eu já posso ver que eu leio uma vez por semana, né? Isso. Por isso que eu coloquei aqui a letra E. Só leio na igreja ou nas reuniões relativas à igreja. Porque tem gente que é verdade, né? Só se vem à igreja no domingo, aí lê a Bíblia. Ou vai na reunião de oração na casa do irmão fulano de tal, aí lê a Bíblia. Mas no resto dos dias não lê por conta própria. Mas isso acontece, gente. E a gente precisa ter isso, porque a gente sabe que existem diversas razões pelas quais as pessoas não leem, né? Ou leem pouco. Todo mundo já devolveu? Todo mundo já devolveu? Então existem muitas razões. O nosso objetivo aqui, queridos, queridas, não é censurar ninguém. Não é censurar. É a gente ter a condição de perceber como é que nós estamos no nosso amadurecimento na fé. Por quê? Eu posso dizer para você, sem medo de errar, não existe crescimento na fé sem hábito de leitura séria, regular das Escrituras. Não existe. Eu posso me achar um cara super amadurecido na fé, mas se as Escrituras não são parte integrante da minha vida, se eu não tenho vida devocional regular, provavelmente eu esteja estagnado entre a etapa 2 e 3, achando que eu estou muito amadurecido na fé. Porque, dentre os meios de graça que Deus nos dá, as Escrituras são um meio central. Se nós não mergulhamos nela, e olha, gente, tem coisas lindas para a gente aprender, não importando o tempo que a gente esteja. A irmã ali deu o depoimento dela. Tem coisas que a gente não imagina. Tem um membro na igreja de onde vim, que ele tinha o hábito de, sempre que eu trazia uma coisa nova, ele vinha falar comigo assim, pastor, e é desses membros assim já um irmão de mais de 70 anos, de família cristã, né? Crente desde o ventre materno. Ele disse assim, pastor, isso que o senhor trouxe
Eu nunca tinha imaginado, eu nunca tinha visto. E eu viro para ele e falo para ele também: eu também não. Eu trouxe para vocês porque foi uma descoberta que eu fiz. E foi um deslumbramento para mim. Então, eu tenho me deslumbrado com as Escrituras. A gente lê muitas coisas de outros autores, como a gente fala, nós subimos nos ombros de gigantes. Nós que expomos a Bíblia, que compartilhamos com vocês, que temos a responsabilidade do ensino das Escrituras, nós não somos as pessoas brilhantes. Nós subimos no ombro de gigantes, nós lemos muitas coisas, nós reproduzimos muitas coisas que a gente traz para cá, são aqueles abençoados plágios do reino de Deus, né? São plágios, né? São plágios que a gente fala, a gente não cita o autor, e os irmãos vêm dizer: pastor, como é que você descobriu isso, né? Acho que não somos nós, são muitas leituras de gente que faz isso. Uma vez ou outra a gente descobre também, né, reverendo? De vez em quando a gente descobre. Mas é interação com as Escrituras, com pessoas que investem o seu tempo nas Escrituras e nos presenteiam com isso. Todos nós podemos ter esses insights, essas sacadas, essas descobertas, e é maravilhoso quando isso acontece do nosso próprio desenvolvimento pessoal, da nossa própria vida com Deus. Então eu espero que a gente possa voltar do feriado de carnaval com mais entusiasmo para isso, com mais, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu pensei que ia até colocar aqui para eu dar meu dízimo, mas não, era essa bênção daqui. Então, o meu desejo é realmente que a gente se redeslumbre pelas Escrituras. Por isso que o nome coloca para a gente o primeiro slide. Por isso que a gente está chamando de Bíblia descomplicada. É descomplicada, mas não é superficial. É uma maneira de abordar, ir na palavra, sem que a gente encare superficialmente, mas com profundidade. Então, é isso que a gente tinha para hoje. Um pouquinho mais cedo, né? 10h20, certo? 10h20 nos bons relógios. Nós vamos poder ir para casa mais cedo, mas também se prepara que os outros dias, né? Tem muita coisa. Essa vai ser uma aula introdutória mesmo, para a gente ter uma degustaçãozinha e se entusiasmar. Então, eu queria sugerir a você, pedir a você, que você divulgue isso. Divulgue, encoraje outras pessoas da nossa igreja, de outras igrejas, do seu círculo de amizades, claro, outras igrejas. A gente não pesca no aquário, né? Esse negócio de pescar em aquário não é legal. Mas pessoas que talvez não precisem disso, né? E precisem de um curso, porque a ideia não é dizer para vocês o que a Bíblia fala, mas trazer para vocês as ferramentas e os métodos para vocês fazerem a própria escavação, certo? Aula de arqueologia, em que eu vou trazer para vocês, eu digo nós porque Cláudia também vai dar uma outra aula aqui, ela também gosta muito disso, e para que você tenha alegria de pegar o seu cinzel e o seu martelo e bater lá e de repente perceber que encontrou um diamante. Você encontrou um diamante. Deus colocou no seu caminho e você encontrou. E ter essa alegria de descobrir e mostrar para as pessoas, né? Compartilhar com as pessoas aquilo que você descobriu. Que Deus nos conduza nisso, que o Senhor nos abençoe nisso, né? Amém? Vamos juntos, tem muito o que fazer. Vamos ficar de pé? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo juntos. Reverendo Ercino, alguma coisa ainda a acrescentar? Não? Os avisos já foram dados no início, né? Então, convide as pessoas e logo mais à noite acho que vamos ter que fazer mais cópias desse formulário, porque sobraram poucos, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nosso Pai, nós agradecemos muito ao Senhor pela alegria de estarmos juntos aqui, nessa manhã fria de verão, mas que o Senhor nos deu a boa disposição de estar aqui reunidos. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado mesmo pela vida de cada irmão e irmã, servos e servas do Senhor, a alegria de podermos dividir aqui um pouco daquilo que o Senhor tem semeado nos nossos corações, nas nossas vidas. Quero te pedir graça e bênção para a vida de cada um de nós que estamos aqui, que esse restante de domingo, esse restante de manhã e a tarde de domingo seja um tempo de alegria com os queridos, com os familiares, com os amigos, e que nós e os demais irmãos possamos estar congregados aqui logo mais à noite para te adorarmos, para celebrarmos o teu amor, a tua presença no nosso meio, recebermos tua palavra e darmos mais um passinho no crescimento na graça ao lado do Senhor Jesus. Nos conduz, ó Deus, agora de volta para os nossos lares, em paz, com alegria e com o coração aquecido pela presença do teu Santo Espírito. Essa é a minha oração por mim e por cada irmão e irmã aqui. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Um bom restante de domingo até às 18h55. Que o culto começa às 19h. A gente chega um pouquinho antes.